Quanto pode custar o vibe coding, ou seja, desenvolver aplicativos sem que você saiba programar teoricamente, mas eu quero aqui tratar um pouquinho mais de quanto pode ficar realmente os valores. Se você tem essa dúvida, está começando agora, mesmo não sabendo programar nada ou sabendo programar e quer criar o seu aplicativo, é para isso que eu quero trazer para você hoje essa parte de quanto pode custar. Mas antes eu quero definir com você o que é exatamente o Vibe Coding, da onde que veio essa ideia de Vibe Coding. Para eu trazer isso para você, eu tenho que trazer esse camarada aqui, ó, Andrej Karpathy. Esse cara, ele foi o primeiro que cunhou mais ou menos essa ideia. Tem aqui, ó, Vibe Coding, ele soltou um Twitter, né, um X ali, e ele falou o que seria essa ideia de Vibe Coding. Ele foi um cara que trabalhou, né, na OpenAI, na Tesla, e ele é muito forte em inteligência artificial. E para ele, a definição principal é isso aqui, ó. E você esquece que o código existe. Literalmente, você vai com a inteligência artificial, faz tudo e simplesmente esquece que o código existe, não vai consultar código para quase nada. Essa é a definição que ele traz aqui para a gente, né? Mas eu vejo que é muito mais comum uma definição um pouco diferente, que inclusive é a definição que eu ensino os meus alunos. Se você não sabe, eu tenho um curso de Rapid. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI, onde eu ensino empreendedores, freelancers a ganharem dinheiro construindo aplicações com inteligência artificial e outros sistemas, faturando e fazendo dinheiro e economizando também. Eu te convido a se inscrever, porque eu estou nessa luta aí para correr até 50 mil inscritos, né, até esse ano. Então vamos ver se a gente consegue. Bom, você está aqui nessa definição de Vibe Coding junto comigo. E aqui eu coloquei uma coisa que eu estava estudando, olhei e achei bem legal. Primeiro aqui nós temos como se fosse um mini gráfico, onde você tem mais Vibe Coding e desse lado menos Vibe Coding. Mas como assim? Nesse lado que tem mais Vibe Coding, o que está aqui é você não presta atenção no código. Então, na verdade, quanto mais para cá ele tá, ó, mais para cá ele tá, menos atenção você tá prestando no código. Então eu posso dizer que teria até uma linha assim, ó, tipo, bem aqui você não tá prestando atenção nenhuma no código, tá? Deixa eu até colocar em outras cores aqui, ó. Então bem aqui você não presta atenção nenhuma. Aí a partir daqui, ó, você já começa a prestar um pouquinho mais de atenção no código, depois aqui um pouco mais, depois aqui é meio a meio, tipo mais um desenvolvedor que está usando inteligência artificial para fazer outras coisas. Depois aqui menos, e aqui você vai usar o código mais para autocompletar e tal, né? Então você prestar atenção no código, você presta muito mais atenção no código. Eu gosto dessa definição. Tem algumas pessoas que vão dizer, então, assim como o Andrej, que a gente viu, falou, que Vibe Coding é só quem está nessa parte aqui, que não olha literalmente nada no código. Mas o que eu tenho observado? Eu tenho observado que cada vez mais pessoas que não sabem programar nada, elas querem programar no Vibe Coding, porque percebe que dá para você fazer muita coisa rápido. Só que do jeito que a tecnologia está hoje, você fazer um Vibe Coding 100% sem olhar em nada o código, ainda está perigoso para você fazer o sistema inteiro. Você tem que dar uma orientação, você tem que copiar às vezes o código, puxar para uma outra inteligência artificial. Quando você faz desse jeito, aí sim você consegue chegar a resultados um pouco mais interessantes. Deixa eu te mostrar um exemplo. Por exemplo, aqui tem o meu site, onde você tem um link aqui embaixo, né, para entrar, onde eu mostro o que você pode ter ali, né, no meu curso do Rapid. E aqui tem um exemplo do que os alunos estão fazendo. Isso daqui, ó, que um aluno fez, um negócio de guincho e tal, é uma coisa complexa, tem bastante coisa e tal. Com certeza, ali ele olhou o código, chegou a pedir para ele fazer algumas coisas diferentes, consultou APIs, né, APIs que a gente fala. Tem outro aqui que eu acho bem legal, esse daqui, ó, New Grãos, né, que também é uma gestão de grãos. Outra coisa que um aluno fez, também um controle de grãos e tal. Bonito, tá funcional, mas teve que trabalhar também mexendo nessas outras partes de API. Então é importante, com certeza, você saber que em algum momento você vai, pelo menos como está hoje, olhar de vez em quando, no mínimo de vez em quando, se eu tivesse que falar, pelo menos aqui assim, ó, você estaria olhando o código. Eu tendo a dizer que você vai ficar mais nesse meio campo aqui, ó. Esse é o meio campo que provavelmente você mais vai ficar
é onde você vai estar olhando provavelmente o código de vez em quando, mas você vai ficar mais na parte do vibe coding sem olhar o código. E de vez em quando você vai olhar sim, vai prestar um pouco mais atenção no código, tá? Então, dito essa definição de vibe coding, agora sim a gente pode ir para a parte de quanto pode custar. Eu trouxe aqui um exemplo, inclusive é um exemplo que está num vídeo anterior meu, né? Definição do que são as plataformas. Se eu trouxer aqui para vocês, ó, foi essa definição aqui, né? De quais plataformas você pode usar, para que serve, se você sabe programar, não sabe, é só você assistir o vídeo anterior a esse daqui, tá bom? Que você já vai poder acessar ali. Mas se eu voltar aqui, ó, então vamos ver por mês com ou sem infraestrutura. Então aqui nós estamos vendo os valores por mês com ou sem infraestrutura para você criar um aplicativo. Então lembre-se que o contexto aqui eu quero criar agora um aplicativo. Eu quero que esse aplicativo seja um aplicativo realmente que não é só uma landing page, é uma coisa com um login e tal. Pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma coisa um pouco mais complexa. Mas aqui nós não estamos conversando sobre o que eles chamam de enterprise level, ou seja, coisa para companhias gigantes, realmente empresas grandes. Aqui é uma coisa um pouco mais de começo, quase no intermediário ou intermediário ali, tá? Os valores são para isso e você desenvolvendo mais ou menos sozinho, essa é a ideia. Então, dito esse contexto, vamos começar o seguinte. Você quer construir uma aplicação e você viu uma galera construindo, falando, vamos mexer no Cursor, no Windsurf, Visual Studio, ou até no Try, que é zero, né, que é um outro aplicativo. Você vai ter um custo ali de R$0 para começar, até 25, que é o mais comum, tá? E 200 eu coloquei aqui, porque no Cursor, por exemplo, você pode chegar até $200 ali, caso você queira usar o máximo do máximo. Isso daqui não é para as pessoas que estão desenvolvendo sozinhas, geralmente, tá bom? Então fica tranquilo, você vai ficar mais num custo ali de até uns $25 pago mensalmente, caso você queira construir usando o curso. E às vezes você vai construir o Replit junto com o Replit usando o Cursor, tá? Então você soma esses valores aqui, tá? Se você quiser usar também um outro aqui, o Cloud Code e tal, também vai ficar de 0 a 25 ou 200. Por exemplo, o Cloud Code tem plano de 100 a $200. Você não precisa usar esses daqui, tá? Não precisa. Para desenvolver, na verdade, você pode até desenvolver de graça, mas lembrando, quanto menos, mais de graça, digamos assim, você vai desenvolver, mais você tem que saber programação para você desenvolver sem problemas. Se você quer desenvolver, olha, e aqui vem uma coisa, gente, que provavelmente vai ter alguém que vai assistir esse vídeo que está nesse nível, que a pessoa quer tudo de graça, ela quer fazer do jeito mais barato possível, né? Mas quando ela for vender, aí ela vai querer o dinheirinho dela e ela tem condições de pagar. Então, assim, para um pouco com esse espírito de querer, isso eu vejo que é muito cultural nosso aqui, né? É que é tudo de graça, o jeitinho brasileiro, o jeito mais assim possível, e quando é a minha vez, aí eu quero tudo do mais. Aprenda a ter o jeito ganha-ganha, tá? O jeito do bom senso, o que é mais comum falar do custo-benefício, tá? Então você paga alguma coisa para que você tenha um retorno a mais. É isso que esse vídeo vai trazer para você aqui, tá bom? Então eu diria sim que é interessante você pagar. Eu usaria o Cursor porque é o que eu tô mais acostumado. O Windsurf não é ruim, o VS Code não é ruim. Eu só gosto do Cursor, foi o primeiro desses aí que começou a usar inteligência artificial. Geralmente ele tá na vanguarda aí das coisas, tá? Então eu pago hoje, acho que é $20 por mês, que eu comecei a pagar muito tempo atrás e tal, acho que continua. Mas enfim, eu no meu caso também estou pagando o Cloud, eu pago $20 ou $25 por mês e consigo usar o Cloud Code também. E se você tem dúvida de como usar e para que serve isso, olha o vídeo passado, mas você não precisa de usar esses. Agora, esse daqui você vai precisar usar. Tá? Esse daqui com certeza. De novo, você pode fazer em R$0. Como assim, Elber? Você pode usar o plano free, por exemplo, do Lovable, que cada dia você pode fazer lá 5, 10 prompts ali, eu nem lembro quanto está exatamente agora. Daí você vai construindo devagarzinho e você consegue fazer. Tem gente que vai conseguindo, né? Fazendo de pouco em pouco assim, tá? Mas como eu acabei de falar para você, eu acho que você poderia pagar o Replit. Você vai pagar $25, o Lovable por volta de 20, 25 também. O V0, mesma coisa, 20, 25. E por que eu coloquei aqui até $500? Porque para você criar uma aplicação
geralmente você vai precisar comprar mais créditos. Você não vai, muitas vezes, em um mês, conseguir usar, estando pagando os $20 aqui, conseguir criar tudo. Provavelmente você vai precisar comprar mais créditos. É normal que isso aconteça, tá? Infelizmente, hoje a gente tem uma leva de vídeos que você vê por aí, onde a galera fala, não, eu consegui em 7 horas, em 15 horas, criar o meu SaaS completo, já estou fazendo aqui e tal. Eu até não duvido que tenha gente que consiga, tá? Mas é muito difícil. Essas pessoas geralmente têm o segredinho delas, tá? Todo mundo tem o seu segredinho. Esse tipo de gente, o segredinho deles é que eles manjam de programação, estão usando um monte de ferramentas, às vezes, que você nem sabe que eles estão usando por trás dos panos para fazer as coisas funcionarem, tá? Não é a coisa mais fácil. Quando você vê alguém colocando alguma coisa assim, pode ver que não está tudo funcionando. Não está funcionando 100% meio de pagamento, 100% login, porque o login você tem que checar se quando você erra o login, consegue enviar o e-mail de novo, por exemplo. Tem tantos detalhes para você checar, não é simplesmente criar, assim, tá tudo perfeito. Você não faz tão fácil. Você faz. E por isso que é melhor você hoje estar num curso, por exemplo, que te ajude nisso, do que simplesmente fazendo. Agora, se você quer criar algo mais simples, uma landing page, algo mais simples, ou até, vamos dizer assim, um portal do cliente que tem só CRUD, criar, deletar e tal, com algumas tabelinhas, cara, aí eu diria que você consegue fazer rápido, mas sem essa Stripe, esse negócio de pagamento, só no máximo com login, tá? Sem muita coisa complexa, até uma conexão com N8N. Tem vídeo meu que mostra como fazer isso, tem no meu curso também. Então, você consegue fazer essas coisas, né? Mas assim, devagar, sempre devagar, respirando fundo, que você consegue chegar lá, tá? Então, você tem aqui o valor de 0 a 500. Nós já vamos ver mais ou menos quanto fica, tá? Eu vou colocar um caso aqui de estudo para você ver, beleza? Aqui nós temos outras aplicações, eu diria de 0 a $35, tá? Por exemplo, o ChatGPT é uma que às vezes é legal você ter, e é legal você pagar caso você precise de uma coisa um pouco mais avançada. Mas geralmente a galera não vai pagar isso daqui, tá? Uma pessoa que quer fazer o custo-benefício, geralmente ela vai estar usando, eu recomendo o Rabbit, tá? Ela vai estar usando, provavelmente pagando o cursor aqui, tá? E isso daqui, ela não vai estar usando nem esse aqui, nem esse daqui. Ela pode usar, por exemplo, o Gemini, que ela paga e tal, né? Que, aliás, que é de graça. Então dá para usar até o Grok, né? Do X, dá para usar também. E aqui você tem uma outra parte de ferramentas, de 0 a $150, eu coloquei aqui, que às vezes você vai precisar usar. Por exemplo, às vezes você quer conectar com N8N, tá? Se você não tiver um servidor próprio, tem que pagar lá 120 ou R$ 150, se não estou enganado, por mês. Se você quiser o servidor próprio, tem que pagar o servidor, 5 a $10. Aí você quer usar alguma outra coisinha, quer colocar uma integração diferente. Então, você sempre vai ter as suas ferramentinhas. Aliás, quase sempre você vai ter alguma ferramenta que você quer colocar. Então, você vai ter o seu custo. Então, vamos ver aqui quanto vai ficar para a gente construir uma aplicação. Eu acho que essa é a parte bem interessante. Então, vamos ver quanto fica uma aplicação da seguinte forma. É um web app simples, como o MicroSAS ou portal do cliente, com apenas CRUD, até SaaS um pouco mais complexo e portais de clientes com integrações variadas. Não inclui suporte, melhorias e infraestrutura. Então esse é o caso de estudo que a gente vai ver aqui, perfeito? Então, se você for fazer numa software house para começar, antes mesmo de a gente falar quanto vai custar para você fazer, você vai pagar de R$30 mil a R$250 mil para o infinito e além. Ok? Uma software house, até R$30 mil está muito barato. O que é uma software house? É quando você tem vários desenvolvedores, uma empresa um pouco maior, que você entra, você fala o que você precisa, eles vão colocar um time para desenvolver a parte de UI UX, que é o front-end, um time para desenvolver o back-end, um time para desenvolver o front-end, tem uma galera desenvolvendo, eles desenvolvem muito rápido, é muito poderoso, faz exatamente o que você precisa, mas é caro, tá bom? Então provavelmente a maioria vai fugir disso daqui. Outra opção é você pagar um freelancer. Então, para um sisteminha desse daqui que a gente falou, você vai ter desde 5 mil a R$40 mil, tá? 5 mil, Elber, né? Não é mais do que isso, não. Cara, você pode encontrar uma pessoa que está começando ali, você vai pagar quase nada para ela, mas dificilmente você vai receber muita coisa. Então, um sistema muito simples, pode ser que você consiga ali para uns 5 mil, ou às vezes tem gente que vai lá, caça um indiano, né, ali, ou alguma outro país que a mão de obra é mais barata do que a brasileira, né?
e vai tentar fazer. Tem os seus prós, tem os seus contras, geralmente é muito complicado se você não sabe como gerenciar essas pessoas, e eu não recomendo, tá? Então você vai ter esse valor, e se for só você vai pagar de R$ 500 a R$ 10.000, a depender de quanto custa a sua hora. Tem gente que não tem trabalho ainda, mal sabe quanto custa a sua hora, então provavelmente uns R$ 500 para desenvolver um sistema desse aqui vai ser um sistema bem simples. Tem gente que já tem um valor de quanto custa a sua hora, vai chegar mais perto de R$ 5.000 a R$ 10.000 para construir um sistema desse. Então você vê que fica realmente muito mais em conta construir um sistema desse. Aí, sem contar depois que caso você colocou o seu sistema, está funcionando, você vai continuar tendo que ter suporte, ou seja, algumas falhas, melhorias, se você quiser desenvolver mais coisas, né? E infraestrutura, que você vai pagar o banco de dados, vai pagar a hospedagem, vai pagar outras coisas. Não é o olho da cara, né? A não ser que você tenha desenvolvido um sistema muito grande, mas se for um sistema muito grande, aí você já vai para um profissional, não vai ser você que vai desenvolver isso. Então vamos ver aqui um estudo de caso, literalmente. Esse estudo de caso diz assim, ó, você vai desenvolver um micro SaaS que achou legal, não tem experiência em programação e quer ir pelo caminho de custo-benefício. Então esse foi o que você teve, tá? Isso aqui é o caso mais comum que eu pego. Inclusive, eu falo para você não começar com SaaS ou micro SaaS. Quem me segue sabe disso. Vai desenvolver um portal para um cliente, vai fazer uma consultoria para desenvolver alguma solução end-to-end. Mas assim, eu falar isso e não falar nada é a mesma coisa. A maioria que está assistindo isso aqui dá bulhufas, acha que a ideia dele vai me valer milhões, então por causa disso eu vou continuar esse exemplo aqui, tá bom? Aliás, não me leva mal, tá? O SaaS e micro SaaS pode dar muito dinheiro, mas é para uma minoria das pessoas que começam de primeira. Vai desenvolver alguma outra coisa, um sistema, por exemplo, com Coda ou até com Replit, que você vai solucionar uma coisa muito específica para uma empresa, cobra lá seus 5, 10 mil reais, faz dinheiro primeiro, depois você vai para a sua ideia de SaaS e micro SaaS. Eu sempre dou esse conselho, pega a sua ideia de SaaS e micro SaaS, cria algo específico para uma pessoa, vê se roda, cobra um valor alto por isso, e se rodar, se a pessoa achar que for legal, aí você pega essa ideia e cria seu SaaS e micro SaaS, tá bom? Eu poderia quase apostar um braço meu que isso aqui vai entrar por esse ouvido e sair por esse, para quem quer criar SaaS, porque a pessoa acha que vai fazer dinheiro, porque o amor pela ideia de SaaS e micro SaaS é quase maior que o amor de um filho, mas vamos continuar aqui, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos lá. O Replit, você vai pagar $25 por mês, mais 50 a $200 de crédito no total, perfeito? Então você tem esse valor aqui de 50 a 200 de créditos e 25 por mês para criar uma aplicação completa, tá bom? O Cursor, $20 opcional, perfeito? Seu tempo e conhecimento, de R$ 500 a R$ 2.000. Você vê que eu estou colocando aqui separando dólares e reais mais ou menos, tá? Então, de 500 a R$ 2.000 no total, imagino que você iria fazer, e levando 2 meses para desenvolver. Isso aqui é um tempo bom, tá? Isso aqui é outro mito. Você vai ver gente falando, vai construir em um final de semana e tal. Se você nunca construiu, vai tentar. Só tenta. Aí você volta aqui e fala no comentário, Elber, eu consegui. No meu ponto de vista, você só consegue se você tiver algum segredinho, ou seja, aquele negócio que você sabe programação, você manja muito de computador, se você é uma pessoa comum ali, gosta de tecnologia, quer criar uma aplicação, cara, você não vai conseguir criar em um dia. Esquece, tira seu cavalinho da chuva, já coloca aí de 1 mês, no mínimo a 2 meses. Eu sei, eu conheço tecnologia, e quando eu fui aprender o Rabbit, eu entreguei para o meu cliente o primeiro sistema em 1 mês e meio. Tá? Porque eu quis criar com cuidado, criar coisa por coisa, estava aprendendo como é que as coisas desenvolvem. Então, não acho que você vai sair fazendo dinheiro. De novo, tem exceções para essa história? Tem, mas eu prefiro trabalhar sem ser a exceção para que você não se frustre. Então, vamos lá. Aí eu coloquei os valores totais, ó. $25, que seria do Rapid, vezes 2 meses. Aí, 105 mais, né? $150 mais... Esses $150 está vendo mais ou menos daqui, ó. Então você tem $150, eu coloquei um valor ok de créditos, beleza? Gente, ó, quando você está construindo o Rapid, tá? Tem muita gente que fala, Elber, eu já estou pagando $20, tem que colocar mais crédito. Cara, você quer fazer isso, né? Entregar o dinheiro para uma empresa que está te devolvendo muita coisa, ou você prefere pagar os 30 mil para um freelancer? Você entendeu?
Então é isso que eu estou falando. Tira essa mentalidade que você vai conseguir fazer tudo com o valor o mínimo possível, o mais barato possível. Quando eu falo isso, entenda que você tem sim que procurar os melhores valores, tá? Os valores mais em conta, mas dentro daquilo que vai te trazer qualidade, não só daquilo que você entrega, mas qualidade mental, para que você consiga ter tranquilidade daquilo que você está fazendo, tá? Isso que é uma coisa que muitos não enxergam nesse ponto de vista. Vamos lá. Então aí você tem $20 de novo do Cursor, vezes 2 meses, mais 1.500, que eu peguei um valor aqui total de mais ou menos 1.500. Isso, jogando tudo aqui, vai dar $240 mais R$ 1.500. Eu coloquei 5,7 o dólar, se não estou enganado. Aí deu 1.368 mais 1.500, ou seja, você desenvolveria um sistema mais, assim, um sistema médio, por 2.868. Aí qual foi a frase que eu coloquei aqui no final? Arredondando, dá para dizer que entre 3.000 a 5.000 você consegue criar um app com Vibe Coding. Aí que tá, eu quero desmistificar. Você quer criar um app de Vibe Coding quase do zero, sem dinheiro nenhum? De duas uma. Ou você vai demorar bastante, ou você não vai fazer uma coisa que seja segura, seja viável para você colocar para as outras pessoas usarem. Muito cuidado com isso, tá? Então o Vibe Code tem o seu valor, sim. Então eu coloquei aqui mais uma vez esse resultado. A média mínima, eu diria, mínima, como é que é? A média mínima e poderia ficar entre, eu vou tirar esse E aqui, ó, acho que é assim, ó, eu errei. A média mínima poderia ficar entre R$ 500 a 2.000 em um mês. Então, isso aqui é o que eu diria assim, qual que é o mínimo que você acha que eu vou gastar, Elber, para criar um aplicativo com Vibe Coding? Se você não quer gastar quase nada e vai fazer uma aplicação muito pequena, tranquila, você vai gastar pelo menos ali uns R$ 500, tá? De R$ 500 a R$ 600 ali para você construir uma aplicação. Se você conseguir menos do que isso, ok, mas não vejo muito menos que isso não, tá? A R$ 2.000 para você criar uma aplicação, ok. Em um período mínimo ali de um mês, você pode conseguir um pouquinho menos, 2 semanas e tal, mas eu acho que isso daqui, ó, é o mais correto. Então, de 3.000 a 5.000 para um período de 2 meses para criar que tipo de aplicação? Então, um SaaS, micro SaaS ou até um portal de cliente num tamanho médio, por exemplo, ou de pequeno para médio. Agora, eu sei que cada um tem a sua experiência, pode ser que tenha gente que falou assim, Elber, eu estou multimilionário e não gastei R$ 1. Parabéns para você, conta a sua história aqui. Ou pode ter aquela pessoa, Elber, eu gastei R$ 10.000 do meu dinheiro, fiquei 3 meses e não consegui fazer porcaria nenhuma, nada disso presta. Então você vai ter os dois antagônicos, os dois lados aqui de pessoas assistindo esse vídeo. O que eu quero dizer é que nesse meio termo tem onde fica a maioria, é onde eu estou. Você vai conseguir criar o seu sistema, você vai gastar para criar o seu sistema, mas com certeza vai ficar muito mais barato que você fazer com outras pessoas. Agora, tem que ser um sistema simples, tem que começar devagar e de preferência de forma instruída. Por isso que eu te convido também a entrar no curso aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.